continuar sendo feita a pergunta aqui: quem é a sétima cabeça? O sétimo reino da besta, que vai durar pouco tempo, que viria depois de Roma. Já vimos que não é o otomano, também não deve ser o britânico, que esteve nas duas guerras mundiais. Na Primeira Guerra Mundial, em 1922, derrotou o Império Otomano Turco do Islã, e na Segunda Guerra Mundial fez aquela aliança, Estados Unidos, não? Roosevelt, Truman, com Wilson Churchill, do Império Britânico, da Inglaterra, e se uniu também com Joseph Stalin, da União Soviética, para derrotar o nazismo de Adolf Hitler, o fascismo de Benedito Mussolini, né? Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, e o Império do Japão, né? O Imperador do Japão. Esses três países da Segunda Guerra Mundial enfrentaram essa tríplice aliança, né? do Reino Britânico, Wilson Churchill, dos Estados Unidos, que lutou na Segunda Guerra Mundial, e do Joseph Stalin, né? Da Rússia, União Soviética. Stalin matou 20 milhões de pessoas, né? Mas foi ele que invadiu a Alemanha e ocupou a Alemanha, nazista, né? O Exército Vermelho da antiga União Soviética, que hoje resta na Terra, como a Rússia do Vladimir Putin, que está tentando se refazer, né? Se tornar União Soviética novamente. Você está vendo? Depois de Roma veio o Otomano, depois do Otomano veio o Império Britânico. E depois do Império Britânico, quem é que vem? Quem vem é o Império dos Estados Unidos. O Império dos Estados Unidos, praticamente, ele começa em 1803, com Thomas Jefferson comprando Louisiana, né, na terra do Novo Mundo. Né? Hoje o mundo vive debaixo do Império dos Estados Unidos, cujo presidente atual é o Donald Trump. Quer dizer tambor no inglês, ou aquele barulho que as pessoas fazem aqui no Brasil, no jogo de baralho, trunfo. No inglês é triunfo, né? Donald Trump, não significa trombeta. Tambor ou barulho de jogo de baralho, né? Mas o Império Americano é uma potência. E está fadado a chegar à sua destruição, seu fim. Está aí na Terra desde 1803, quando Thomas Jefferson comprou Louisiana, né? E esse Império dos Estados Unidos, também como o Império Britânico, só que o Império Britânico já se dissolveu, virou apenas Reino Unido. O Império dos Estados Unidos também esteve como Império Britânico nas duas primeiras guerras mundiais. Né? Na Primeira Guerra Mundial, foi criado lá a Liga das Nações. Ela dura 26 anos, para tentar manter a paz no mundo, né? Do ano 1920 a 1946. Na Segunda Guerra Mundial, em 29 de outubro de 1945, é criado a ONU, na Segunda Guerra Mundial. A ONU já tem 79 anos. E é através da ONU que o Estado de Israel veio à existência novamente. De Oswaldo Aranha, né? Em 29 de novembro de 1947. Até o Emmanuel Macron falou para o Benjamin Netanyahu, de Israel, primeiro-ministro. O seu Estado de Israel foi fundado pela ONU. Então, ao Império dos Estados Unidos, é o Império atual. Dentro desse Império dos Estados Unidos, vimos a Liga das Nações na Primeira Guerra Mundial, acabou, e vemos hoje a ONU, desde 24 de outubro de 1945, com 79 anos, também se acabando. Porque que autoridade tem a ONU hoje para acabar, por exemplo, com o massacre dos alauítas e cristãos na Síria? Quase 1.600 pessoas morreram da semana passada e está morrendo, né? Que poder tem a ONU hoje para acabar com o genocídio em Gaza, né? O Hamas terrorista matou 1.200 judeus em 7 de outubro de 2023, há uma guerra aí de mais de 15 meses, há uma trégua, mas a ONU, as resoluções da ONU não é obedecida. Que poder tem a ONU para acabar com a guerra Rússia e Ucrânia? 3 anos. Vemos o Império Americano interferindo em Gaza, a guerra de Israel contra o Hamas, Hamas contra Israel. Vemos agora o Império Americano, através de Donald Trump, obrigando a Ucrânia a fazer um cessar-fogo com a Rússia, mudando a narrativa. Enquanto era a Rússia que invadiu a Ucrânia, Donald Trump disse que foi a Ucrânia que começou a guerra. E a Rússia não quer devolver o Donbass, né? Luhansk, a região onde tem minerais ricos, terra boa, rica, farta,
que a Rússia tomou da Ucrânia. Os Estados Unidos também quer espólio de guerra, quer explorar, quer um pedaço da Ucrânia, né? E o que a ONU faz? A ONU não faz nada. Já fez, a ONU já teve poder, né? Suas ordens, resoluções eram obedecidas. E hoje, com 79 anos, quem está mandando, ou está querendo mandar no mundo, é os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos sabem que não manda no mundo sozinho. Mesmo lá na ONU, tem 5 países que têm voto de veto, né, para qualquer decisão. Acho que é 196 países, né, na organização da ONU. Tem a França, o Reino Unido, né, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Rússia e a China. Esses 5 países votam, e se um votar lá numa resolução e vetar, está vetado lá a ordem, o projeto, o que deve se fazer. Estamos vivendo no mundo hoje debaixo do império dos Estados Unidos, mas 3 coisas vieram com esse império americano. A Liga das Nações, 1920 a 1946, veio a ONU em 24 de outubro de 1945, tem 79 anos, e em 2001 veio o BRICS, né? Aí os Estados Unidos não faz parte do BRICS, que é composto também de 5 países: África do Sul, Índia, China, Rússia e Brasil. O Brasil faz parte do BRICS. O Brasil vetou a entrada da Venezuela no BRICS, na última reunião na Rússia, né? Não permitiu o Maduro da Venezuela, ou a Venezuela entrar no BRICS. Por causa das eleições do Brasil, o Lula cobrou as atas, né? Então, o mundo está assim. O império que está governando hoje é o Império Americano, mas dentro desse Império Americano veio a Liga das Nações, a ONU, e o BRICS está aqui. O BRICS está querendo criar uma nova moeda para tirar o dólar, né, de ação, desdolarizar. O dólar é a moeda que dirige o mundo, né? É o lastro. Então, o BRICS já usa o Ian da China. Só que o BRICS quer criar uma moeda, e o Trump diz, Donald Trump, se o BRICS criar uma moeda para derrubar o dólar, ele vai multar o BRICS em 150%, né? Como ele já fala de multar a Europa em 200%, álcool, uísque, champanhe. Está multando o mundo todo, o alumínio em 50%, 25% lá, o México, a China. Está uma guerra comercial. E fala-se de recessão na economia americana, porque a inflação está subindo nos Estados Unidos e falta produto. Vimos aí que até o ovo, os ovos, né, sumiu do supermercado nos Estados Unidos, né? E o Trump, ele é apoiado por esse senhor, chama-se senhor, o dono da Tesla, da Amazônia, Bezos, Tesla, Elon Musk, Facebook, Mark Zuckerberg, da Apple, né? Esses donos de empresas de tecnologia, que estão perdendo trilhões. Só nessa brincadeirinha de guerra comercial aí de 50 e poucos dias do Donald Trump, está quebrando os Estados Unidos, né? Houve um eclipse em 21 de dezembro de 2021, quando John Biden assumiu a presidência, segundo presidente católico dos Estados Unidos, depois de John F. Kennedy. E aquele eclipse ele ocorre a cada 600 anos. Naquela época ele tomou uma anestesia no dia do eclipse. Quem se sentou lá e assumiu o poder da Casa Branca por 90 minutos foi Kamala Harris. E esse eclipse, quando ele ocorreu, há mais de 600 anos, marcou o fim do Império do Moctezuma, que é o imperador. Ainda tem um Império Azteca, né, do Moctezuma, né, nas Américas, né? Caiu, né? E como aquilo ocorreu lá no dia 21 de novembro, né, de 2021, aquilo também indica que os Estados Unidos vai cair, né? Que o Império dos Estados Unidos vai cair. E vemos que a ONU, com França, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia e China, e vemos que há o BRICS, né? Com a África do Sul, Índia, China, Rússia e Brasil. Agora, nota que no BRICS aqui está a Rússia e a China. Eles têm poder de veto no BRICS. Mas a Rússia e a China também estão na ONU. Está dos dois lados, né? Também tem poder de veto, né? E o Apocalipse diz, são também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe, Roma. O outro ainda não veio, que é o sétimo, né? A sétima cabeça. Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo.